Gravar. Muito bem. Então, percebi que vocês estão tendo bastante dificuldade com questão de tempo, de gestar o tempo, de cuidar melhor do tempo de vocês, de perceber aí algumas coisas que podem estar atrapalhando vocês, né? Então, eu falei, bom, vamos fazer aula sobre gestão do tempo, tendo em vista que alguns pediram esse tipo de conteúdo, né? Eu vou procurar ser breve, para que a gente consiga terminar até as 8. Provavelmente a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto, então a gente volta na terça novamente para poder ir sanando aí esse assunto, que ele é bem extenso, né? Então o lance é que eu tenho percebido, tenho visto, mas não é que nós temos falta de tempo. É que nós estamos com excesso de bagunça. Nós temos um monte de coisa no nosso dia a dia, e aí quando chega no final do dia, nós não conseguimos produzir. Mas não porque não teve tempo, porque nós não organizamos e não observamos aonde estão os nossos gargalos. Tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês uma tela, apesar que hoje eu não vou usar muito os slides, mas eu quero que vocês observem alguns pontos. Né? Peraí, eu vou entrar isso aqui, mano. Mais para dentro do conteúdo, depois eu vou para o pilar. Vocês precisam identificar e conseguir controlar o que é prioridade, o que não é prioridade, o que é foco, o que não é foco, o que gera resultado, o que te tira resultado. Então, eu tenho percebido algumas coisas no meu dia que eu comecei a aplicar. Nós tivemos lá no Conexão Alta Performance o Jorge Medeiros, não, o Jorge Andrade, tem alguém Medeiros aqui, né? Que eu falei Medeiros, o Jorge Andrade, e o Jorge trouxe uma ferramenta para nós, e eu até pedi para ele essa ferramenta em PDF, porque eu só tenho ela impressa, depois eu quero pedir ela em PDF, quero entregar para vocês poderem utilizar essa ferramenta. É um papel onde nós organizamos os nossos dias por cor e por etapa. Né? Mas até ele me respondeu, porque eu acabei decidindo mandar para ele, era ontem, 8 horas da noite, porque eu achei que eu tinha no meu e-mail, mas quem imprimiu foi ele, não foi eu. E nessa ferramenta, eu comecei a observar o quanto de coisas que existiam no meu tempo que nem eu percebia que tinha. O quanto de coisas que tiravam o meu foco do que eu precisava ter como objetivo. E aí os meus resultados, eles não aconteciam porque, não deu tempo. Mas eu fiz bastante coisa. Mais. Porém, no entanto, todavia, quando eu comecei a enumerar os gaps, eu comecei a perceber que eu estava perdendo mais tempo com as distrações do que com o que realmente me trazia conteúdo ou resultado financeiro. Porque nós temos o hábito de se auto-sabotar. Quando você identifica algo que você não tem a expertise ou você não tem o prazer de fazer, você se auto-sabota. E aí o seu tempo volta lá porque você tem prazer. Que muitas vezes é o que não vai te gerar resultado. Ou o que vai fazer você ficar correndo em volta, fazendo círculos. Porque eu vejo que nós estamos, coloco-me junto, nós estamos colocando energia em algumas coisas que estas coisas, elas não trazem o resultado financeiro que nós precisamos. E aí nós ficamos que nem crianças mimadas, né? Mas eu não tenho resultado. Mas eu não tenho isso, eu não tenho... Mas o quanto daquilo você tem feito? Temos aqui a grande maioria mulher. Menos homens do que mulher. As mulheres têm sempre jornada dupla, tripla, né? Várias jornadas aí. Algumas delas trabalham muito fora e trabalham ainda dentro de casa.
e conseguem produzir. Nós, homens, fazemos uma única coisa, não que não tenha valor, que é trabalhar fora, mas ainda assim, muitas vezes se perde no meio da sua organização. E começamos a fazer sempre a mesma coisa. Por quê? Porque nós gostamos daquilo. E aí nós temos coisas de estimação, né? Temos coisas de estimação. Ah, eu gosto muito de fazer isso, então eu vou fazer só isso aqui. Aí eu gosto muito de fazer aquilo, então eu vou fazer só aquilo ali. E aí você se esquece de fazer outras coisas. Então, você está faltando gerir melhor o seu tempo. Se você mostrar agora a sua agenda, eu tenho certeza que nós conseguimos encontrar tempo para várias coisas. Sua agenda de hoje. Se nós pegarmos a sua agenda de hoje, eu com toda certeza acredito que nós conseguimos encontrar aí 1 hora para a gente fazer uma prospecção. Mas sabe por que nós não fazemos? Porque nós não gostamos. Não é a nossa especialidade. Então, quando não é especialidade, eu automaticamente não faço. Então, tem gente que ocupa o dia inteiro e mesmo assim não vende, não cresce e nem vive. A gente está vegetando, não está nem vivendo. Se perguntou o que fez ontem, é perigoso não ter feito nada de interessante no dia inteiro. Por quê? Porque está rodando atrás do próprio, né, do próprio umbigo. Outra coisa, né? Né? Mas é isso. Então a gente precisa entender que gestão de tempo é, na verdade, gestão de prioridade. Mais energia. Qual tem sido a sua prioridade? Gestão de tempo é prioridade. Eu tenho uma filha de 22 anos que ela é o Xerox do pai com 20 anos. Fico olhando para ela e falando, meu Deus do céu, era desta forma mesmo? E era. Aí, essa semana, ela conseguiu fazer uma venda aí que vai chegar em R$ 500. Tá toda feliz porque conseguiu fazer uma venda para a prima dela. Vai dar próximo de R$ 500. Aí foi para ela, e como que tá a sua planilha, as suas coisas? Ah, mas a Karina disse que vai fazer uma reunião comigo. Não, não quero saber da Karina. Quero saber como que tá a sua planilha. Você assistiu a aula que eu mandei para você? Ah, mas o que que você fez? Vai ver, não fez nada. Passa um aviãozinho, foi embora o avião. E o que tinha que ser feito não foi feito. Então tem que ficar pegando no pé. E tem mentorados aqui que tem que ficar pegando no pé também, porque às vezes não faz o que tem que ser feito. Aí depois quer o resultado que não produziu. Então, existem 4 pilares da gestão do tempo. Eu vou trabalhar o primeiro hoje. Não vou trabalhar com pressa, eu quero que vocês vão conversando comigo, vocês vão participando, tá? Para que a gente possa ir entendendo algumas coisas. Primeiro pilar, clareza de papéis. O primeiro pilar é clareza de papéis. Você tem claro quais são os papéis? O seu papel? Você tem claro? Alguém teria a audácia de abrir a tela e a câmera e dizer assim, ó, eu sei quais são os meus papéis. Papéis: empresário, vendedor, pai, mãe, criador de conteúdo, gestor, filho, esposo. Você sabe quais são os seus papéis? Saberia colocar? Sem clareza de papéis, até seu esforço te sabota. Por quê? Porque você está colocando esforço em um papel que nem você sabe se de fato você é. Você é empresário, você é vendedor, você é pai ou mãe, você é criador de conteúdo, você é gestor, você é líder. Mas em qual papel você está agora? Quando tudo vira prioridade, nada vira resultado. Como assim, Marcelo? Qual papel eu estou agora? Eu vou abrir para ficar bem grandão para vocês. Eu acredito que eu esteja grandão até meio de vocês agora.
Agora, nesse momento, o teu papel é mentorado. Mas muitos de vocês estão com o papel empresário. Muitos de vocês estão com o papel vendedor, estão com o papel pai, mãe, porque sua cabeça está pensando lá naquela outra atividade, não nessa atividade aqui. Criador de conteúdo. Muitos de vocês estão assim, mas eu preciso produzir Reels, eu preciso produzir history, meu Deus do céu, eu tenho uma equipe, eu tenho uma agenda lotada, porque hoje é quinta-feira, meu Deus, eu tenho que dar mamar para a criança 1, eu tenho que levar a criança 2 para a escola, a criança 3 tem que não sei o quê, o meu marido, 7 horas da manhã. Qual é o teu papel agora? Ontem eu tive uma conversa com a minha esposa. Tivemos um fechamento de mês, né? Que agora eu tenho fechamento de mês com a minha esposa. Não é da empresa, não, com a minha esposa. E aí nós sentamos e vemos qual foi o planejamento de setembro. Ela olhou para minha cara e falou assim: não tem planejamento de setembro. Eu falei: uau, é isso que eu queria que você entendesse. E outubro, como que vai ser? De novo sem planejamento? Porque quando nós tínhamos planejamento, nós crescíamos X velocidade juntos. E agora? Você percebeu que nós não estamos fazendo mais isso, nem mais isso, nem mais isso, nem mais isso, nem mais isso. Mas você percebeu que você maratonou tanta série 1, série 2, série 3, série 4, série 5? E o que essas séries te trouxe de conhecimento? Aí ela ficou me olhando. Ixi, baixou agora o mentor, né? Falei, não, agora é o marido que quer entender para onde nós estamos indo como família. Entende? Porque naquele momento é a hora da família. Aí, quando é 10 horas da manhã, ela me manda uma mensagem querendo que eu seja o pai. Não, agora eu sou o empresário, ou eu sou o mentor. Ela tem que saber onde eu estou no estado. Naquele estado atual, eu estou em tal função. Não dá para eu ficar respondendo outra coisa. Você tem tido essa consciência? Você tem tido essa clareza de papel? Ou você fica abrindo um monte de caixas e aí você não consegue produzir? Essa luz está me incomodando. Acho que eu estou muito claro, né? Deixa eu ver aqui. Já estou feio sem barba e ainda estou claro. Mas é para acabar. Então você precisa ter clareza do seu papel. É aqui que vai ficar melhor. Qual é o seu papel? É chato, né? É difícil isso quando a gente olha para dentro da gente. E a gente precisa fazer isso. Quando tudo vira prioridade, nada vira resultado. Quem não sabe qual papel está exercendo, mistura tudo e vira um profissional cansado, improdutivo e frustrado. Muitas vezes nós estamos frustrados no nosso papel porque nós não sabemos qual é o papel que estamos exercendo. E aí, em outros momentos da minha vida, nós tínhamos algumas prioridades. Então, a prioridade agora era a família, beleza. Então, não me exige rendimento do outro lado, porque eu vou olhar para a família. Você vai segurar o rojão? Vou. Beleza. Então, eu queria que ela desse foco para a família, por exemplo. Então, eu tinha que segurar o rojão do outro lado. Eu tenho 2, 3 empresas, o que eu posso contar com ela, o que eu não posso contar com ela? Aí eu tenho clareza de papéis, e aí eu cobro ela pelos papéis dela, ela me cobra pelos meus papéis. E nós temos o nosso resultado. Vocês fazem assim na vida de vocês? Vocês têm conversas difíceis com os seus parceiros? Mas o meu parceiro não quer conversar sobre isso. Será que ele não quer? Ou será que você nunca tentou? Ou será que você confundiu os papéis? No momento que você tem que ser esposa, você vira a chatona, e no momento que você tem que ser a chatona, você vira a bozinha. Falta de clareza, falta de situações. Então, a gente precisa ter momentos para algumas coisas. Você precisa ter momento no dia para você tomar um café com a sua família. Você precisa ter um momento no dia para você tomar decisões difíceis com a sua família. Você tem que ter momentos no dia para que você tome decisões difíceis da sua empresa. Você precisa ter isso. Cada pessoa ela carrega vários papéis ao longo do dia. Isso é comum. E o que gera caos não é a quantidade, mas a falta de consciência de transição.
Você faz transição de um papel para o outro? Você anota os seus papéis, você tem claro de qual horário a qual horário você transita entre esses papéis, e você faz uma transição entre eles? Como assim, Marcelo, transição? Eu, por exemplo, levanto e vou buscar café ou água. Se eu tenho 10 reuniões no dia, eu pego 10 copos d'água. É a minha transição. Então eu saio, eu vou lá no café, na água, eu sento no meu sofá, geralmente eu faço um history. Se vocês verem stories meus, vocês vão falar assim, o Marcelo está no intervalo de alguma coisa. Vou lá na Marcela, quem já vem aqui no meu espaço sabe como funciona, vou lá, converso um pouco com a cliente da Marcela, porque a cliente da Marcela pode ser minha cliente amanhã, faço meu social, oxigeno minha mente, aí eu saio, vamos supor, da Lígia para a Gisele. Agora minha reunião com a Gisele não é mais com a Lígia. Então, eu estou mudando a minha mente. Aí, nesse caminho de volta, eu pego a minha xicrinha e vou olhando para ela e penso, pô, na reunião anterior com a Gisele, nós conversamos sobre pá. Chego aqui, eu abro a transcrição da aula anterior, da reunião que eu tive anterior com a Gisele, leio ela rapidamente e mando o link para ela. Quando eu entro na aula, eu estou no momento Gisele, não estou no momento Lígia. Porque eu fiz a transição de lugar. Eu não saí de uma e já abri outra. Vai virar uma bagunça a sua reunião. Você vai chamar uma de Gisele, de Lídia, Lídia de Gisele. Você vai falar de BPO financeiro, onde é liderança. Você vai falar, e vai virar um angu de caroço. Vocês falam, nossa, eu estou precisando, eu estou com déficit de atenção. Não, você está com falta de transição. É outro nome isso. Então você precisa transicionar entre uma coisa e outra. Entre uma cliente e outra, entre um momento e outro, entre uma pessoa e outra. Então você acorda empresário, toma café como pai, responde o WhatsApp como vendedor, tenta postar algo como criador de conteúdo, vai para o salão ou loja como líder e no fim do dia não sabe o que você fez, que de fato gerou resultado. Que loucura, né? Virou um angu de caroço aí. Então você acorda empresário, não, você tem que acordar a família, o pai, né, a mãe, toma um cafezinho como esse, saiu de casa, entrou no carro, aí você faz o boot, faz a sua oração, fala, Senhor, agora eu sou o empresário. Me ajuda, Deus, a gestar o meu tempo até a organizar algumas coisas. Tenho um cliente tal, aí aqui eu tenho que ser o vendedor. E aí você, olha, visualiza, mentaliza o seu dia. Quem tem organizado e mentalizado o seu dia? Coloca a mãozinha aí do... Quem tem organizado e mentalizado o seu dia? Você vê que legal? Como a gente precisa organizar? A gente vai fazendo as coisas conforme dá tempo, né? Se não der tempo, eu não faço. Então, eu comecei a fazer listinhas. Eu faço listinhas aqui. Faço listinhas. Além da minha agenda, eu tenho minha listinha de papel. Ela hoje agora está em branco. A hora que eu desligo de vocês, eu escrevo tudo. E agora, para ajudar, eu saí de uma mentoria e entro em outra. Terça-feira, eu saí dessa mentoria, entrei na outra, o Felipe me chamou para uma conversa. Eu nem sabia o que estava rolando na mentoria de lá. Porque eu estava com vocês, com o WhatsApp ligado aqui, baixado o volume. Ou seja, eu não sabia. Aí eu fui procurar a transcrição estava na aula anterior, que eu estava fazendo a aula ainda. Aí eu falei, Jesus, o cara me chamou, e agora? Qual vai ser a pergunta? Aí ele, ainda bem que ele me chamou para um bate-papo, e aí foi desenrolando. E se ele faz uma pergunta, então eu vou ter que explicar para ele. Falei, Felipe, ó, entre as 8 e as 8h15, eu estou em transição entre uma aula e outra. Então não me chame, por favor, nesse período. Mas eu esqueci isso para ele. Pode falar, Gisele. Eu comecei a colocar na agenda por cor. Eu coloquei na minha agenda o que era pessoal, o que era profissional, quanto tempo eu levava, até banho, essas coisas, lavar louça, eu coloquei, né? E daí eu comecei a perceber que o tanto que eu tinha de trabalho e que o serviço, as coisas de casa estavam me consumindo mais. Agora eu vou ter que ver para diminuir, melhorar o tempo, né? Por exemplo, fazer almoço, fazer janta, tudo isso também ocupa, né? O tempo na agenda. Eu falei, como melhorar algumas coisas que estão me consumindo mais para que eu tenha mais tempo produtivo do trabalho. Aí é muito simples. Em quanto tempo eu preciso fazer o almoço? Então, daí, por exemplo, eu vi que eu demoro mais ou menos 30 minutos, é tudo meio cronometrado, daí eu tenho que buscar minha filha, daí, assim, todos os afazeres que eu tenho, eu comecei a colocar o que é trabalho, por uma cor, o que era serviço, o que era educação,
né? E fui colocando para ver o tempo que eu tinha, tempo produtivo. Daí eu consegui ter uma ideia de onde está onde tá o problema. E daí eu tenho que ajustar para que o meu tempo produtivo no trabalho seja maior. E isso aconteceu depois daquela nossa conversa pelo WhatsApp? Acho que faz uns 2 dias. Então foi mais ou menos depois Foi daquela mais conversa. ou menos. Então, você percebe, né? E eu fico com medo, às vezes, de falar alguma coisa para vocês. Para mim não precisa ter medo, não, viu? Vai que eu estou sendo duro demais, né? Vai que eu estou sendo muito pesado na conversa. Né? Mas, às vezes, precisa falar, porque será que estou fazendo o que precisa ser feito? Depois eu vou ter o resultado que preciso ter. Né? Aí vai começar a melhorar o resultado. E aí a gente vai perceber que a gente perde muito tempo, às vezes, olhando se o escrito está torto do post, sendo que ninguém vai ver, ou o cara vai achar que é do design. Só que você fica perdendo tempo com aquilo, e vai ver, foi 3 dias fazendo um alinhamento de um texto. Porque você não gostou. Só que será que o cliente vai ver isso? Não faz, vai fazendo, vai testando. Vai para a próxima atividade. Tem dia que o lojista está horrível. Ontem saiu mais bonitinho, saiu mais elegante. Ontem eu fiz um trabalho, né, um pouco mais elaborado para algumas pessoas, apesar que tem gente que não merece, eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais para a Karine, eu não faço mais, ela não merece. Fiz todo um storytelling, toda uma historinha lá, tudo, né? Mas enfim, depois eu quero saber da Bruna se tá tendo resultado lá no Instagram dela, se tá rolando alguma coisa, para saber se eu preciso melhorar ou não. Porque eu quero fazer conteúdos para quem tá parceiro comigo, né? Quem me leva ou quem faz alguma coisa comigo. Vocês perceberam que meus stories foram quase todos de venda de alguém, né? Então, por quê? Porque eu quero começar a testar também meu público, para ver se eles estão comprando, né? E vocês precisam entender que tem dia que vai sair torto. Tem dia que vai sair melhor, tem dia que vai sair pior. Ontem eu comecei a fazer vídeo lá isso hoje na MESC também. Aí eu fiquei 2 horas na IA tentando fazer um vídeo. Aí eu pensei, puxa, 2 horas na IA, não posso, tem que ser mais rápido. Eu estou perdendo muito tempo fazendo coisinhas que não vão me gerar resultado. O cliente vai passar por 24 horas, acabou. E vai ter só 200, 300 pessoas que olharam e às vezes nem viram, pularam aquilo. Eu percebi isso também, que a gente gasta muito tempo, às vezes, criando conteúdo, assim, e às vezes é muito rápido, às vezes nem tem a visualização que a gente quer e não vai trazer, tipo, é mais vitrine, né? Mas não vai trazer tanto retorno quanto você fazer uma prospecção, por exemplo. Tem gente sem postagem nenhuma vendendo milhões. E a gente querendo olhar para postagem. Né? Então, por quê? Sem grandes de papéis, você gasta energia no que não entrega retorno. E pior, sente culpa o tempo todo. Nós estamos o tempo todo culpados, porque nós estamos gastando energia no que não nos traz retorno. Então, você precisa ter uma lista de principais papéis. Vou compartilhar com vocês aqui uma coisa rapidinho. Ontem eu estava verificando os concorrentes, né? As pessoas que falavam do mesmo tema sobre o meu. O que eu percebi? Que as pessoas os que tinham mais seguidores, o conteúdo dele não era caprichadinho. Tipo assim, dava para ver que a pessoa não gastou muito tempo para produzir aquilo, né? E eram as pessoas que parecia que tinha mais retorno. Porque os líderes falam com pessoas sem liderança. Concorda comigo? E a pessoa sem liderança, ela é organizada ou desorganizada? Desorganizada. Então, o que vai criar conexão com ela? A desorganização. Talvez nós estamos olhando para o lado errado. Sim. Né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo organizar melhor, para ficar um pouquinho maior para vocês. Então, ó, retorno, o que te dá retorno, né? Então, entenda onde está a sua energia, o que te dá retorno e o que está te atrasando. Então, aí você precisa listar isso em 5 principais papéis. No negócio, na vida, depois você avalia aonde você está investindo tempo. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, mas aqui tem algumas pessoas que estão no celular. Então, precisa estar um pouquinho mais alto. Aí, o quadro é importante. Aqui, ó. Isso. Acho que melhorou, né? Então, o papel. Se você tem papéis diferentes desses, vocês precisam anotar. Depois eu posso mandar lá no grupo esse quadro para você fazer o seu quadro, tá? E, ó, empresário, vendedor, conteudista, né? Quem faz conteúdo, pai, mãe, gestor de equipe, empresário e gestor de equipe de novo. Empresário novo. Aí você coloca quantas horas da semana
você precisa ser cada um desses estados: equilibrado, negligenciado, sobrecarregado. Resultado gerado. Então, você precisa ir organizando isso e avaliar como que tá os resultados. Você está negligenciando? Você está equilibrado? Você está sobrecarregado? Em qual dessas? E você precisa ajustar. Mais um, menos no outro, mais aqui. Aqui talvez você não é sozinho, então menos tempo. Foca em vender. Ajusta essa área para não ficar faltando, não desequilibrar, porque isso aqui acaba com a tua empresa. Se você não gestar direitinho, cuidar direitinho. Pior coisa que tem é marido que acha que a empresa é concorrente dele. Vai ficar sem marido. Então vocês precisam equilibrar o que está precisando de equilíbrio, para que o seu resultado seja positivo. Olhe para essas coisas. Ah, Marcelo, mas vai doer. É para doer mesmo. Porque quando dói, te transforma. Quando não dói, não consegue trazer uma transformação. Então lembra, sem clareza de papéis, até seu esforço te sabota. A Rosane disse que está melhorando. Eu acho mais barato quando as pessoas elas falam isso. Ah, eu estou melhorando. Aí eu olho para o resultado financeiro dela. O que aconteceu com o resultado financeiro dela? Melhorando. Melhorou. Mas melhorou por quê? Porque ela começou a colocar foco no que ela precisa fazer. Está melhorando. Se ela continuar melhorando, o tempo dela, a gestão dela. Marcelo, tem como voltar só um pouquinho lá a planilha? Faltou anotar só um negocinho ali. Só um Rapidinho. negocinho. É. Deixa eu ver se você está merecendo aqui. Depois eu mando para vocês terem também. Ah, é o resultado gerado, né, no final, né? Isso. Agora eu vou mostrar Beleza. uma outra que vai ajudar vocês a ter mais clareza nesse quadro aqui. Eu gostei mais do outro. Eu sou mais visual. E o cabra visual é complicado, né? Eu gostei mais dessa, ó. Eu vou ampliar para que a gente possa passar por quadro por quadro, tá? Ó, aqui eu tenho o papel. Aqui tem o papel de vocês. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem grandão. Dá para aumentar um pouquinho mais. Aí, aqui eu tenho o papel de vocês, ó. Empresário, vendedor, criador de conteúdo, pai, mãe e gestor. Esses são, geralmente, é o papel que vocês têm, tá? Aí, estimativa de horas por semana. Mais para frente, eu vou observar que esse papel, que resultado esse papel está gerando hoje. Então, aqui eu tenho horas por semana. Aí, esse papel está sendo negligenciado, equilibrado ou sobrecarregado. Depois que eu respondo isso, está sendo negligenciado. Coloco em cada um deles. Aí eu vou lá. Que resultado esse papel está gerando hoje? Coloca os resultados que ele está gerando. Aí depois você vai lá para o outro. Nota de 1 a 10 para esse papel. Impacto direto no seu crescimento. Então você vai olhar cada um desses daqui e vai dar um número de quanto ele está sendo no seu papel de crescimento aí. Gostei mais desse. Depois eu mando para vocês lá também essa planilhinha, tá? É algo básico para que você possa só ter um choque de realidade. Para você perceber que às vezes você está muito tempo aqui, ó, no empresário. Você percebe que está muito tempo no empresário
você está menos tempo no vendedor. Só que a hora que o vendedor ele falha, o empresário ele fica sem cliente. E aí o empresário ficando sem cliente, seu caixa diminui. Então qual que é o problema que nós cometemos? Um dos erros que nós cometemos. Nós pegamos, colocamos energia para pôr cliente para dentro da empresa. Aí, quando a gente atinge o ponto de equilíbrio financeiro que nós colocamos, que a gente quer como objetivo, o que nós fazemos? Paramos de pôr cliente. E queremos gestar os nossos clientes. Só que quando sai 2, 3 da base de uma vez, você fica desesperado. Porque você subiu junto as suas despesas. Antes de ter um caixa. Aí você entra em desespero, porque, meu Deus, o empresário não é bom, porque o cliente foi embora, porque isso, porque aquilo outro, como que eu faço agora? Aí você não consegue voltar para o vendedor de um dia para o outro. Porque para você ser um bom vendedor, você precisa esquentar a lead, você precisa procurar as pessoas, você precisa fazer ela ser vista, ela não vai trocar, aí ela está lá no outro lugar de Pilates, por exemplo, como que ela sai de lá e vem para cá? Às vezes ela tem um contrato lá. Não dá para ela romper o contrato e vir. Aí você tem que achar uma pessoa que não está no Pilates. A pessoa que não está no Pilates, ela não tem consciência da importância do Pilates. Aí você tem que trabalhar consciência, trabalhar importância, trabalhar o que muda no corpo dela, dar dia de treinamento de graça para ela. Aí ela ainda não entendeu. Aí você chama ela para tomar outro café, gastou com café. Aí você chama ela para comer um pão de queijo, gastou com pão de queijo. Aí você liga lá e pede do salgado, compra o salgado do Eduardo. Aí gasta com o salgado com o Eduardo. Aí o Eduardo fala, ganhei um cliente. Só que foi só por uma ação que a Angélica está fazendo. Aí na semana seguinte, a Angélica não perde de novo. O Eduardo fala, perdi meu cliente. Não perdeu o seu cliente. Você não sabe de onde o cliente veio, você não sabe por que o cliente comprou, e aí você não consegue trabalhar esse cliente para ele comprar toda semana. Como? Se o Eduardo virar o supervisor da Angélica, dizendo que toda semana ela precisa tomar café com 2 clientes com o salgado dele, ele vende mais, ela vende mais. Porque ele, no papel de vendedor dele, lembra ela no papel de empresária ou de gestora que ela precisa ser vendedora. Então, se entre nós começarmos a ajudar as pessoas... Karina, eu vi que você postou 233 history. Quantas mensagens você mandou para quem olhou o history anterior? Nenhuma. Então, para de postar history e manda mensagem, Karina. Vamos ser mais vendedor e menos criador de conteúdo. Aí ela vai falar assim, não, eu gosto tanto de mostrar minha orelha para as pessoas. Não, mostrar a orelha não é o mais importante. Tem que ter gente olhando. Aumenta a tua base. Vamos para cima das bases. Eu mostrei na terça-feira passada que eu extraía o conteúdo de um lugar. Mostrei o bonequinho verde. E aí eu coloquei lá o link do negócio de disparar a mensagem, vocês estavam achando que era o extrator. Vocês não se atentaram que eram 3 ferramentas diferentes. Ontem a teacher esteve aqui comigo, ela descobriu que tinha mais 200 ferramentas, né? Não era só 3. Tinha mais 200 abertas na tela. Ah, Marcelo, por que nós não temos todas essas ferramentas? Primeiro, vocês precisam entender o tempo de vocês. Depois eu vou abrindo as ferramentas. A primeira planilha que eu mandei, você já não faz? Imagina se eu mandar tudo. Vocês vão ter um colapso mental, né? Então, a gente precisa entender que quanto tempo você gasta com o empresário? O que é o empresário? O empresário é decisor, ele é estrategista, com decisão e estratégia. Quanto tempo por dia? 30 minutos, 40 minutos. Não trabalhe mais do que isso. Vendedor, ele é prospecção e fechamento. Você precisa prospectar e fechar muita gente. Criador de conteúdo, ele é um marketing e posicionamento. É importante? Muito. Mais perto dos outros 2. Se eu não tiver uma boa estratégia, adianta eu fazer marketing, fazer conteúdo? Não. Se eu não tiver cliente na minha rede para assistir, adianta eu fazer marketing e conteúdo? Não. A não ser que você ponha tráfego. Por exemplo, ontem eu soltei um Reels polêmico, falando sobre lá que eu tenho que sentar na mesa das pessoas que faturam mais de 30 mil reais, que possam pagar 30 mil reais. Eu perdi ontem 25 seguidores. E o meu engajamento, dos meus Reels que estava dando 500, 600, deu 128. O que aconteceu? Aí tem uma ferramentinha aqui que mostra quem saiu. Quando eu fui olhar, eram os caras que trabalham nas indústrias. Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Ele não precisa ficar olhando no meu Instagram e fazendo eu mandar mensagem para ele, ele não tem dinheiro para pagar.
Agora eu vou atrás de outros. Aí eu coloquei um tráfego pago. Aí eu ganhei, na madrugada, eu ganhei 7. Fui olhar os caras, já são empresários. Então, o que é melhor? Eu ter menos visualização com chegada de pessoas melhores ou ficar fazendo status com um monte de número que não me gera resultado? É melhor ter 1.000 seguidores que compra do que ter 12.900, que é o meu caso, de 10.000 pessoas que não compram. Entendeu? Nós precisamos parar de ter ego e ter dinheiro. Porque dinheiro vai fazer você ter o que você quiser. Com o dinheiro você tem o que você quiser, porque você consegue comprar. Só que precisa ter equilíbrio. Como que está a sua parte pai? Como está a sua parte mãe? Como está a sua parte esposo? Como está a sua parte família? Como está a sua parte espiritual? Tem que ter equilíbrio nisso aí também, senão você vai quebrar a sua mente. E aí ferrou tudo, né? Gestor de equipe, delegar, cobrar, liderar, você precisa ter... Ah, mas eu não tenho ninguém para fazer isso. Então, risca isso de você. Executor operacional, faz serviço com as mãos, né? Quem tem isso aí, coloca lá. Pai, mãe, que é o papel emocional, o papel pessoal. É importante você entender que você tem esse papel também. Porque às vezes você vira um robô dentro de casa. Vai arrebentar tudo. Mentor, educador, né? Casa de cabeleireiros ou líderes, vocês estão educando pessoas, mentorando pessoas, tem que ter isso agendadinho. Parceiro, vida conjugal, emocional. Eu quero fazer algumas perguntas rápidas para vocês. Quantas horas por semana você tem agido como empresário? Por dia, vai, para ficar mais fácil. Quantas horas ontem você agiu como empresário? Mais ou menos 9, 10 horas. Mais ou menos a média. Como empresário? Como executor de tarefa, de venda. Vou falar como vendedor, né? Eu estou executando esse papel aí durante esse período. Ouçam a pergunta. Como empresário, quantas horas vocês gastaram ontem? Ouçam a pergunta. Primeiro é como empresário, depois é cada um. Então, você trabalhou 3 horas como empresário, 3 horas para estratégia, para fazer estratégia. Será que não está muito tempo? Entendeu? Dá para diminuir. Porque o empresário, ele é o que decide e o que faz a estratégia. Decidir e fazer estratégia 3 horas é muito tempo. Tem que ser mais rápido essa decisão, mais rápido essa estratégia. Use ferramentas para te ajudar nisso. Quanto tempo você gastou como vendedor? 9, 10 horas. Agora é a resposta, Marquinhos, que você falou aí. Só que você está sendo um vendedor sem estratégia, talvez não está tendo poder ter mais resultado. Eu percebo que, assim, antes, né, eu tinha, por exemplo, o meu roteiro, eu tinha todo ele anotado, e eu tinha ali as anotações que eu fazia diário. Por exemplo, em relação à positivação, o volume de venda, eu fazia isso diariamente. E aí, com isso, quando eu chegava no fechamento de mês, eu via que aquilo deu um resultado significativo, e sempre numa crescente. Aí, depois que eu, assim, troquei de empresa, bom, vamos dizer assim, depois que a empresa foi ruim das pernas, acho que eu peguei esse caminho, eu viciei nesse caminho, acreditando que tudo que eu fizesse no meu subconsciente, eu acreditava que ia obter os resultados. Então eu fiquei nesse modo automático aí, por um tempo, entrei para essa empresa, fui fazendo da mesma forma. O mês retrasado, eu estava numa crescente, lembra que a gente havia conversado e tudo, né? Só que esse mês passado já foi diferente. Aí, talvez seja o ponto de aderir às estratégias, ter ali a total... ter anotado, né, meu roteiro certinho, ter feito todo o caminho, talvez geraria um resultado diferente. Eu ia procurar entender o que estava acontecendo, o porquê, o que eu deixei de fazer que não consegui chegar naquele resultado. É o que está faltando. E aí, nós estamos olhando para isso, nós estamos fazendo de qualquer forma. E fazendo, reagindo, nós vamos ter problema. Eu sei que eu tenho uma série de problemas na empresa, só que talvez se eu usasse essas estratégias aí, eu acredito que eu seria mais persuasivo ali, mais, né?
O que nós precisamos entender? Problemas vão existir sempre. Mas o que cabe a você resolver? Resolva. O que o outro tem que resolver, deixe para ele resolver. Né? Então, você está gastando tempo criando conteúdo ou vendendo de verdade? Porque fazer history, fazer conteúdo não é vender. Não trouxe venda, não trouxe número. Vender é ver o Pix caindo na conta. Se não caiu o Pix, não vendeu. Seu papel de executor está consumindo sua energia de líder? Depois eu vou mandar essas perguntas lá no grupo para vocês poderem pensar sobre isso, tá? O papel que mais ocupa seu dia é o que mais gera resultado? Qual papel você está evitando? E o que isso está te custando? Eu vou deixar uma atividade prática lá, que é para listar os 5 papéis que você mais exerce na semana. E aí, depois disso, você vai olhar para cada papel e vai responder: quantas horas estou dedicando por semana? Que resultado direto esse papel tem gerado? Aí não é aquela que você tem que fazer para melhorar, faz um raio-x atual. É importante vocês verem o raio-x atual, gente. Quando eu olhei para o meu celular, e eu olhei que eu estava gastando com o Instagram, poxa, eu fiquei desesperado. Fazendo assim, ó. Vai lá, Gisele. Eu percebi que um grande problema, não sei se é meu, é que quando eu começo um serviço, eu quero terminar. E às vezes eu fico muito tempo naquele serviço. Por exemplo, assim, ontem eu peguei essa planilha de prospecção e daí eu tentei adaptar para o meu visual, porque eu achei que tinha bastante informação que para mim, nesse momento, não precisaria estar lá. Por exemplo, o social seller. Eu não tenho agora, é só Você eu. é social seller. Sim, não, mas eu não tenho agora para precisar de uma tabela para colocar que sou eu. Sim, precisa colocar. Se você não colocar que você está fazendo esse papel, quando alguém chegar, como que você mostra para ele que você fez isso? Não, daí eu só acrescentar uma coluna para saber o que é dele e o que é meu. Para não ficar tão comprida. Porque eu achei ela muito comprida, sim, né? Daí eu falei assim, o que será que eu... Ali assim, ó, cada pessoa vai ter uma planilha daquela. Uhum. Pode ir. Cada pessoa tem uma planilha daquela. Então, você vai compartilhar no Drive, quando você tiver uma equipe, e ela vai ter a dela e você vai ter a sua. Quando você abrir a dela, você vai ver o gestor, ou ela pode abrir a mesma planilha. Só que quando ela olha lá que é o Seller 2 que está mexendo, ela não mexe. Ela vai mexer só no que é do Seller 1. Por isso que tem Seller 1, 2 e 3. Porque todo mundo navega na mesma planilha. Uhum. Daí eu só tirei, por exemplo, assim, que para mim estava muito comprida. Daí, por exemplo, eu só ia usar alguns campos. Daí eu peguei, tirei e deixei ela separada também. Qual que é a meta? Tipo assim, e uma já somando e multiplicando, por exemplo, assim, eu quero crescer 30% a cada mês. Daí eu já deixei a fórmula para, conforme for indo, vai mudando sozinho, para depois eu não precisar ficar mudando os números. E daí, tipo, o valor que eu ganho, 30% a mais, quanto seria? Quanto que eu teria que fazer para chegar aquele valor? Daí a tabela faria automático. Daí eu separei por aba. Tem mais planilhas lá embaixo? Vi que tem várias planilhas. Ele é do lançamento? Não. Do Érico Rocha? Que essas planilhas, elas vão mudando conforme você vai colocando informação ali? Daí eu não vi. Aí você deformou a primeira, as outras partes perdem a funcionalidade. Não, mas eu não deformei a sua. Eu peguei e fiz outra. Acontece, ó. Se eu der todas as informações da planilha para você agora, vocês não vão conseguir entender. Vocês primeiro precisam aprender a fazer a parte de social seller. É a que eu estou ali. Quando vocês começarem a fazer call, a gente vai ensinar a segunda parte. Agora eu estou tendo várias calls por semana, então vou fazer a segunda parte. Aí ela vai alimentando as outras partes. E depois tem uma outra que chama forecast, que é onde eu metrifico o custo de cada lead. E o quanto de lead eu preciso fazer para eu chegar nesse número que eu quero ter. Só que para eu saber isso, primeiro eu tenho que ter dados. Eu não tenho dados. Então, primeiro vocês precisam dar dados para a planilha. Então, o que acontece? Ela tem todo um processo. Só que eu dei só um pedacinho do processo justamente para vocês não se embolarem. E façam o que está ali, porque depois vocês vão cobrar pessoas. Só que como eu cobro pessoas, sendo que eu não fiz? Aí daqui a pouco vai ter 5, 6 sellers. Você vai ter que abrir 5 planilhas? Não. Você abre a mesma planilha, você vê que cada seller produziu, trabalha a cor só. Então você sabe que o seller 1... Por isso que eu perguntei se alguém sabe mexer com planilha, porque depois eu queria mudar as cores da tal seller.
O seller 1 ficar vermelhinho, o seller 2 azulzinho, o seller 3 amarelinho. Então, quando eu bater a cor ali, eu sei qual que é o seller que está funcionando, que está em funcionamento. Né? Então, procurar não deformar ela, porque depois ela vai fazer sentido lá na frente. Tá? Lá na frente ela vai fazer sentido para vocês. Mas façam as atividades, vocês passarem pelos setores de fábrica, da empresa de vocês. Para quando vocês colocarem alguém, vocês terem as métricas corretas. E a pessoa também olhar, porque a minha menina aqui está ficando com vergonha. Ela falou assim, Marcelo, como que você atende 10 pessoas e faz 2 call, eu atendo 50 e não tem nenhuma call? Vamos olhar para o seu lead. Como que está o seu lead? Você não me pergunta nada, você fica aí achando com o fone de ouvido ouvindo música, eu estou vendo que ela não está fazendo nada. Porque eu tenho um negocinho no computador dela lá que eu vejo onde já está entrando. Só que eu vou ficar falando? Não, deixa ela vir falar comigo. Incompetência gera incompetência. No final do mês ela não tem salário, ela vai falar que não ganhou nada porque eu não dei suporte para ela. Mas ela olhou como que faz para uma outra mulher pegar outra mulher. E eu vou mostrar para ela. Era essa a finalidade? Eu não vendo isso. Entendeu? Então, quanto tempo nós estamos gastando com o que não tem? Então, eu vou colocar essas perguntas lá para vocês acompanharem e vocês terem essa percepção de observar isso. E tem atividades que vocês precisam designar a outras pessoas, né? Então, o problema não é você ser multitarefa, é você ser multi-inconsciente. Se você for multitarefa consciente, você vai ter resultado. Então, a gestão de tempo começa na gestão de identidade. Você precisa ser agora para gerar resultado agora. Então, agora eu preciso ser essa atividade. Vou gerar resultado. Daqui a pouco eu vou ser aquela atividade. Aí eu vou gerar resultado. E por isso ela para despertar no começo. Isso vai ajudar você a trocar de coisas. Eu comecei a colocar tempo também. Ainda mais eu que fico vendo no detalhe. Eu falei, eu tenho tanto tempo para entregar isso. Tipo assim, daí eu tenho que resolver aquilo naquele tempo. É que aquele negócio lá, quando você começa a fazer e quer terminar, daí às vezes passa, né? Mas eu tô tentando colocar tempo, porque senão eu continuo. E aí, quando você começar a perceber que você não está conseguindo terminar, para de fazer e vai. Por quê? Você chegou no final disso e vai ver, nossa, eu não consegui concluir nenhuma atividade. Aí você vai começar a ter um choque de realidade. Você vai falar assim, mas por que eu não concluí? Ah, porque eu fiquei perdendo tempo olhando a cor. Vai naquela cor mesmo. É bem isso mesmo. Depois você vai aprendendo a ficar mais prático e aí vai tendo mais resultado. Tá bem? Uhum. O pessoal da outra mentoria pode ir, tá? Eu vou ficar mais um pouquinho por aqui com o outro, mas agora eu vou tirar a dúvida da outra galera, tá bem? Já estou mandando as coisas lá no outro grupo para vocês poderem ter esses conteúdos, mas vocês podem ir lá para o outro, quem quiser, fica à vontade. Hoje é Hot Seat lá, se você tem perguntas, participe. Se você não tem perguntas, aprenda com a pergunta dos outros, tá? E eu vou tirar a dúvida de quem está por aqui. Quem tiver dúvida e queira perguntar, eu estou à disposição. Tchau, Gi. Até mais. Vocês que ficaram, têm alguma dúvida? Tem algo que vocês gostariam de compartilhar? Tem algo que vocês gostariam de perguntar? Oi, Marcelo. Oi, Angélica. Oi. Queria uma indicação de algum profissional para me ensinar a fazer planilha, porque eu sou muito executora, lembra que a gente conversou disso? E aí eu preciso fazer essa planilha para me clarificar melhor para a prospecção. Aquela planilha que eu te mandei, você não conseguiu abrir ela? Não, abri sim. Tá difícil de entendê-la? Tá bem difícil. Vamos fazer um momento só para eu te falar sobre isso. Tá? Tá. Porque senão você vai ficar enchendo a sua planilha de gasto com coisas que talvez eu poderia lhe auxiliar. Sim. Tá? Tá. A não ser que você queira terceirizar. Mas eu acredito que você precisa entender ela, fazer ela, que quando você colocar pessoas para fazer, você tenha propriedade de cobrança. Sim. Eu acho que essa é a frase. Porque quando eu tenho propriedade para falar, a pessoa não vai te enganar. Ela não vai te levar no bico. Entende? Uhum. Então, às vezes, nós ficamos
nós não dominamos aquilo, e aí a pessoa nos vende algo que nós não sabemos falar. Então, ela vai nos enrolando. Então, eu queria que você entendesse, fizesse, para depois, quando você puder colocar pessoas, ela consegue ver e você consegue metrificar sem ela te enganar. Que é o que está acontecendo aqui comigo. A menina não consegue me enrolar. Por quê? Porque eu tô fazendo, eu tô com a planilha aberta aqui. Estou compartilhado com ela. Como que ela tá olhando as minhas calls. Ela tá vendo os meus resultados. Né? Eu estou montando um outro grupo, agora, paralelo à minha código da conexão, que é para cabeleireiros. Ontem eu prospectei 4, ela não prospectou nenhum. Então ela precisa reavaliar. Então aí eu consigo cobrar ela com mais prazer, entende? Com mais, não é prazer, com mais propriedade. Essa é a palavra, propriedade. Falar para ela assim, ó, você não está fazendo aqui por causa disso. Olha aqui, isso aqui, olha aquilo ali, olha aquele outro lá. Bom? Então pega um horário que você esteja com o computador. Não sei se você levou o notebook, o computador para ir. Ou pode ser depois do expediente também. A gente marca um dia depois do expediente também. A gente faz uma videochamada. A gente compartilha a tela e a gente pega a mão na massa, tá bom? Tá bom. E eu preciso que vocês entendam que eu estou aqui para isso, para ajudar vocês. Tá? Então, não não é transferir responsabilidade. Então, eu estou aqui para isso. Tá bom? Tá bom. Mais alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida hoje? Foi muito duro? Um monte de dúvida. Quer perguntar? É Pergunta. pouco, não? Quer perguntar? Pergunta. Bora. Não. Não? Vamos tocar o barco. Não. Essa coisa de planilha também sou muito. Nossa senhora, cara, eu te falei o problema que eu tenho com o negócio de planilha. Isso aí para mim também é muito sério isso daí. Bom, eu não sei se sei lá. Talvez seja o fato de se adaptar também, né? Começar a fazer o que tem que ser feito também. Na verdade, cara. Acho que é isso. Na verdade, sabe como que eu mudei algumas coisas, Marquinhos? Eu me identifico muito com você porque eu faço as mesmas coisas que você, tá? Eu sou o cara da rua, né? Então, quando eu vejo você falando algumas coisas, eu falo assim, caramba, meu, eu também fiz isso, eu também fui assim, eu também estive assim, né? O que eu quero que você entenda, cara? Que se você não começar a falar para você diferente, você não vai mudar. Se você falar assim, ó, eu tenho dificuldade e é difícil, isso. Cara, Mudar, né? você não vai mudar. Sim. Você precisa olhar para dentro de você. Quando você for verbalizar a sua dificuldade, você verbaliza ela o contrário. Porque você tem 2 ouvidos e uma boca. Então você vai falar assim, ó, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Eu tenho dificuldade de planilhas? Não. Eu vou falar assim, olha, hoje à tarde eu vou abrir a planilha e vou ficar olhando para ela até eu aprender o que cada significado tem. Amanhã eu vou fazer de novo, porque eu preciso aprender essa planilha, porque se eu não aprender essa planilha, eu não vou conseguir dar para minha família o que eu preciso dar como homem da minha casa. Sim. Porque o mundo está mudando. E se eu não mudar junto com o mundo vai me mudar. Sabe uma coisa que aconteceu? Talvez vocês não vão se conectar com isso, ou talvez sim. Meu pai se aposentou. E meu pai era gerente de supermercado. Isso há 25 anos atrás. Ele foi por 25 anos, já faz uns 15 que ele está aposentado. Então faz bastante tempo. E quando ele se aposentou, ele falou assim, bom, eu sou um bom vendedor, vou trabalhar na rua de vendedor. E aí ele pegou
uma pasta para vender. E ele começava a ir atender os clientes e tal, e ele era o melhor vendedor. E os entregadores odiavam ele, porque no dia da roda do Toninho, o caminhão ia cheio de cerveja. E os caras tinham que trabalhar muito. Então os caras não gostavam do Toninho. Aí eu começava a falar, pai, como que o senhor faz? Porque eu tenho dificuldade em algumas vendas, eu já era vendedor. Aí ele começava a me dizer como ele queria fazer as rotas dele. Tudo no papelzinho de pão. Então ele tinha um papelzinho, ele colocava no bolso da camisa social, saía do cliente, ele abria e anotava. Isso é o que eu fazia antes, lembra que eu comentei? É isso aí. Aí, cara, um dia a Skin Cariol deu um monte de moto para os funcionários. Aí ele falou, a empresa é boa, cara, tá dando moto, tal, não sei o quê. Olha o storytelling da empresa, hein? Ó, o que a empresa fez? Aí, dali a pouco, ela deu um monte de carro para os funcionários. Tirou as motos, deu carro. Olha, rapaz, não gosto, tá ficando sério, esse Cariol tá boa, tal, não sei o quê. Não. Aí, no outro semestre, ele deu um monte de celular novo para os caras. E os caras não perceberam o que a empresa estava fazendo. A empresa estava mudando. E aí, de repente, a empresa falou assim, abra um celular, vai ter um aplicativo tal. Começou a ensinar os caras a mexer no aplicativo. Eles perderam metade dos vendedores. Metade dos vendedores com essa mudança. A empresa que era top deixou de ser boa. Porque colocou um sistema. Meu pai foi o primeiro. Saiu da Skin Cariol, foi para a Malta. Aí a Malta fez o mesmo percurso da Skin Cariol. Quando a Malta percebeu que a Skin Cariol estava vendendo mais, porque metrificava, e a metrificação pelo sistema era mais rápido do que pela mão, ela mudou o sistema. O que meu pai fez? Saiu da Malta e foi para outra. Aí foi para outra. Quando ele viu que todas estavam fazendo isso, ele parou de trabalhar. Moral da história. Se meu pai não tivesse construído uma história financeira, ele tinha morrido de fome. Só para não aprender a mexer com o que tem que ser feito, cara. Só que a diferença do meu pai para o Marquinho é que meu pai já tinha 70 anos. O Marquinho ainda tem 30 e pouquinho. 40. Não, 40. Cara de menino novo, né? Então você não pode dar esse luxo ainda. Então você vai ter que migrar para o que o mercado está fazendo. Sim. Para que você se torne um vendedor de excelência. E nós, vendedores, ouvimos por muitos anos que o vendedor bom ele não dá relatório, ele é desorganizado. Nós ouvimos isso por muitos anos. Isso é uma mentira. O vendedor bom tem que ser organizado. Porque quem não tem organização não progride nos dias de hoje. Porque imagina, como que você vai ter dinheiro na Bolsa de Valores, dinheiro no capital direto, dinheiro em imóveis, dinheiro no sei não, você não consegue olhar para o sistema e olhar para um gráfico. É isso aí. Então você não consegue nem ganhar dinheiro, porque você não está pronto ainda. Entendeu? Então, se vocês querem ser muito próspero, aprendam a fazer as pequenas coisas. E outra, antes de mudar a planilha, pergunta para que aquilo serve. O cara gastou horas para fazer aquilo, o cara estudou anos para fazer aquilo. Eu desistiria com isso. E o pior é que eu fazia isso. Eu vou chamar, eu falei assim, Gisele, minha filha, você desmontou toda a estrutura para frente da planilha. Então, façam, vai com calminha, vai entendendo o processo. Vai visualizando para onde a gente está indo, tá? Então, aprenda, olha para essas perguntas e analise elas. Analise elas e respondam para você. E baseado nisso, você vai ter o seu resultado. Tá bom? Joia. Obrigado aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Não tem? Nossa, pesou, como diria a Camila. Nossa, pai, você pesou o clima hoje. Alguém pediu já tempo lá. Eu ainda nem comecei. Tem mais tempo. Beleza? É para a gente olhar para a gente. Beleza, A gente ver que a gente pode ser mais produtivo. Sim. Bom? E, Angélica, eu estou no seu tempo. Ver quando você pode. Tá bom? Tá ok, obrigada. Eu estou aqui para servir vocês. Eu não estou aqui só para criar problema. Eu tenho que criar e resolver. Tá bom? Então fala comigo. Fala comigo que eu vou para cima aqui. Se eu não souber, nós vamos descobrir junto, tá bom? Tá bem. Vamos lá. Beleza, povo lindo? Obrigado. Joia. Qualquer coisa vocês me chamem. Fico com Deus, gente. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.